Skol, galera, tudo bom? Off-season, não tem jogo pra ver, então decidi fazer um ranking aí dos quarterbacks, da maioria dos quarterbacks que jogaram no ano de 2023. Porque sempre fica essa discussão, qual quarterback é melhor que o outro, e aí rolou essa coisa do Kirk ir pra Atlanta. E aí eu achei muito curioso, tipo, quão bem valorizado ele foi nessa ida lá para Atlanta e tal. O pessoal dos Falcons lá, muita gente ficou muito feliz, né, de receber o Kirk lá, colocando ele num patamar assim que pra mim, achei meio superestimado, assim, sacou? E aí eu falei, pô, como é que tem que ter um jeito de avaliar essa galera de um jeito um pouco mais científico, né, do que só especulativo, assim. E aí, por isso, na real, que eu resolvi fazer esse ranking baseado numa fórmula que é a que tem os elementos que eu julgo aí mais importantes para um quarterback. Então, a partir do que eu acho que o quarterback tem que ter para ser considerado um bom quarterback. Então temos aí, vai ser uma soma, né, de alguns elementos positivos, né? Primeiro, jardas, né, por jardas passadas por jogo, né? Quantidade de jardas passadas por jogo, a média aí da carreira do jogador, mais a porcentagem de acertos por jogo, sacou? De passes completos por jogo, mais a porcentagem de touchdowns convertidos, mais uma porcentagem de vitória em playoff, saca? Então eu vou dar também uma vantagem para jogadores que conseguiram ganhar mais jogos em playoff, que é o que eu considero isso uma coisa importante, e mais jardas corridas por jogo também, que é um outro elemento que eu considero muito importante que um quarterback tenha, sacou? Então alguns quarterbacks aí que não tem essa característica, eles vão acabar pontuando pior do que um que tem. E aí vou somar tudo isso e vou subtrair da soma dos seguintes elementos que são negativos. Então, porcentagem de interceptação, né, mais a quantidade de jardas subtraídas, né, perdidas por jogo. Então aquelas jardas onde onde o quarterback perde essas jardas quando ele sofre um sack, né? Então também vou colocar isso na conta, porque acho que algumas vezes ele não tem muita culpa, mas se ele perde muita jarda num saque desse, é porque a movimentação dele foi ruim, a escolha dele não foi boa, né? Ele andou muito para trás, ou enfim, aí não conseguiu resolver se livrar da bola de algum jeito, e aí perde jarda. E aí, para mim, isso é um ponto negativo que tem que ser levado em consideração. Mais a quantidade de fumble, né, por jogo. Então vou somar tudo isso aí, vou pegar o que ele fez de positivo, vou tirar o que ele fez de negativo, e aí a gente vai ter uma pontuação. E aí essa pontuação que a gente vai ver aí dos quarterbacks que jogaram em 2023, da maioria deles, tá? Então assim, tem algumas coisas que me surpreenderam um pouco, né? Então vamos acompanhar aí para ver como que a galera, qual foi o resultado da galera. E aí assim, ó, tudo isso é a partir de toda a carreira do jogador, tá? Então tem jogador aí que, né, já tá na liga há muito tempo, e jogador calouro que jogou uma temporada só. Eu tirei a média de tudo que cada um fez, né? Então estão sendo avaliados pela performance que eles tiveram ao longo de todo o tempo que eles jogaram, não só no ano passado, tá? E alguns só o ano passado, porque só jogaram ano passado. Vamos começar. Em último lugar, quem vocês acham que deve ter ficado em último lugar aqui na nossa lista? Para variar, um Viking, né? Jaren Hall ficou na posição de número 53, porque
jogou pouco e os jogos que ele jogou não jogou bem. E aí a gente está vendo a posição e a quantidade de pontos que o jogador fez, né? Então, Jerry Hall ficou em último. Aí até chegar lá no top 20, eu vou só passando e vocês vão acompanhando aí a posição e a pontuação, tá? Então depois a gente tem o Tommy DeVito na posição de 52, depois o Bailey Zappi na 51, depois o Tyrod Taylor em 50, depois o Anthony Richardson 49, que também jogou quase nada, o Tyler Huntley 48, o meu querido Joshua Dobbs Pastronaut 47, até que não tá, tem gente pior que ele. Jimmy Garoppolo, isso aí me impressionou um pouco, até fui olhar, ver se eu não tinha errado nas contas, mas ele tá aí, ó, posição 46, bizarro, né? Achei bizarro. Bryce Young na 45, Zach Wilson na 44, o Kenny Pickett na 43 e Sam Darnold na 42. Quer dizer, já tivemos aí, ó, o nosso novo quarterback já aparecendo em uma posição aí tão baixa, né? Vamos ver se ele consegue melhorar esses números dele aí nessa próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer, né? Depois o Mitchell Trubisky na 41, depois o Trevor Siemian na 40, depois o Will Levis na 39, depois o Tyson Bagent na 38. Interessante, né? Isso aí também me surpreendeu um pouco, esses dois aí. O Ryan Tannehill na 37, o Aidan O'Connell na 36 também, assim, foi um calouro que substituiu ali o calouro, nem sei se era calouro agora, fiquei na dúvida, mas o cara substituindo aí o Jimmy Garoppolo, até que jogou bem, né? Depois o Mason Rudolph na 35, Drew Lock na 34, depois o Desmond Ridder na 33, cara, Kyler Murray na 32, Justin Fields na 31, Andy Dalton na 30, depois o Gardner Minshew na 29, por isso que tinha gente que queria ele no Vikings e tal. Olha o Jordan Love na 28, ele começou meio mal, né, mas depois deu uma melhorada. Nick Mullins na 27, o Joe Flacco na 26, Jake Browning na 25, Sam Howell na 24, o Tua na 23, cara, isso aí também me surpreendeu um pouco, achei que ele ia estar mais bem colocado aí, pra ver. Mac Jones na 22 e Kirk Cousins na 21. Então ele é melhor que o Mac Jones, cara. Sacou? Então assim, ó, aqui a gente chega num ponto que era isso que foi pra isso que eu fiz essa, até os caras estão até comemorando. Foi pra isso que eu fiz esse ranking aí. Eu queria saber onde que o Kirk tá perto de todos esses caras aí. Ele tá aí, ó. Não tá nem no top 20, sacou? Isso aí, vai lá. E agora top 20, cara. Top 20. Então, Geno Smith. Depois o Brock Purdy, 19. Achei até que ele fosse ficar mais bem colocado. Jalen Hurts, em 18º. Daniel Jones, em 17º. E aí, pô, CJ Stroud em 16º, cara. Esse cara, o Texans aí, ó, acertou na escolha. Esse aí vai dar trabalho, hein? Jared Goff, em 15º. O Trevor Lawrence em 14º. Russell Wilson em 13º. O cara já fez bastante coisa. E assim, ó, o jardas corridas conta muito aqui nessa fórmula. Pô, Taylor Heinicke em 12º. Isso aqui me surpreendeu um pouco também, cara.
Não tava achando que ele teria uma pontuação assim tão grande, tá? Pô, 12º lugar, pô. Interessante isso aí. Baker Mayfield em 11º lugar, cara. Assim, razoável, né? Razoável. E aí entramos no top 10. Top 10. Lamar Jackson, então, fica em 10º lugar com 320,8 pontos. É lógico que isso aqui não reflete o que a gente vê, assim, né, na realidade, nem o que foi a temporada passada. Isso aqui são os números que eu obtive fazendo aquela fórmula lá. E teve alguns jogadores que nem o Lamar Jackson que acabaram perdendo bastante ponto, né, por conta das jardas que o próprio quarterback perdeu e tal. Então, números, né? Mas assim, Lamar Jackson não está em 10º lugar para mim nem a pau. Depois Joe Burrow em 9º com 325,28 pontos. Depois o nosso querido Aaron Rodgers em 8º lugar com 327,1 pontos. Depois o Derek Carr, cara, em 7º lugar com 330,75 pontos. Doideira. Depois em 6º, Justin Herbert Richardson com 335,25. Em 5º, Dak Prescott com 344,86. Em 4º lugar, Josh Allen com 352,04. Em 3º, Matthew Stafford com 352,3. E em 2º lugar, Deshaun Watson, cara. Esse cara aí meio babaca, né, velho? Em 2º lugar, com 361,45. E em 1º lugar, você já, com certeza já adivinharam quem que é. É o Patrick Mahomes com 376,08 pontos. Sacou? Então, teve aí alguma surpresa, né? Pra mim tiveram algumas surpresas aí, né? Tipo, não achei que o Deshaun Watson fosse tão bem colocado. Lógico que o Patrick Mahomes, isso aí pelo menos prova, né? Essa fórmula prova que, tipo assim, tanto no que a gente tá vendo, quanto a partir aí dessa minha forma de avaliar, a gente tem o Patrick Mahomes em primeiro, que é indiscutível, né? Por enquanto não tem ninguém que bata o cara, não. E é isso, galera. Então, assim, só queria fazer esse teste aí dessa maneira de avaliação. Fala aí o que você achou de qual posição aí para você tá mais injusta, né, a partir do que a gente observa atualmente. E se vocês querem que faça essa fórmula aí, comparando outros quarterbacks, entendeu? Os quarterbacks mais antigos, dá pra gente fazer aqui também. Só deixar aí nos comentários aí, a gente faz aí quando sobrar um tempo. Beleza? Então é isso. Tem meu Twitter lá, dá pra seguir e a gente troca ideia por lá. No mais, Skol. Até a próxima.